Urano, primeiro planeta, além de Saturno, a ser descoberto. Como tal, provocou uma revolução na astrologia e também na astronomia tradicional. Urano é o único planeta a ser denominado em homenagem a um deus grego, em vez de um deus romano, como de praxe dentro do conhecimento astrológico. Isso porque Cronos, o deus grego, que os romanos identificavam com Saturno, era o filho do deus mais antigo, Urano. O pai do Saturno romano não foi denominado em mitos existentes em Roma. Porque Urano, ele é mencionado na estrutura de Hesíodo, um deus primordial dos primordiais, um deus criador de todos os deuses. Em sua mitologia, Hesíodo coloca o Urano como um deus no qual os romanos não compreendiam. E talvez, até hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana também não. Astrônomos da época acharam que haviam descoberto o ancestral de todos os planetas. Astrônomos. Obviamente, isto tinha um certo sentido, mas o padrão foi abalado quando Netuno foi descoberto no século seguinte, porque os astrônomos consideravam sempre o último a ser observado como o maior de todos, porque na estrutura mitológica, quando astronomia e astrologia eram uma coisa só, a astronomia fazia parte da astrologia. Sem astronomia não existia astrologia. É a medição. E como existe a polaridade da racionalidade e da emocionalidade, se assim poderia dizer, com licença poética, entre a emoção e a razão, esta dualidade coloca sempre aqueles cientistas dentro do poder da razão, os 5 sentidos dando razão a esta polaridade. Bem-vindos ao canal Astrologia, um espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. Gosto sempre de mencionar minhas fontes, então aqui está Enciclopédia Astrológica. Uma fonte muito rica, porque só para falar de Urano nós vamos ter aqui 5 citações de fontes astrológicas diferentes. Então é um livro que concatena muitas coisas importantes dentro do conhecimento astrológico, e eu acho de fundamental importância a gente sempre buscar fontes que citam várias fontes, não é? E assim podemos ver que cada um dos autores desenvolvem obras na astrologia e também em suas áreas correlatas. Nós vamos ter físicos falando de astrologia, nós vamos ter psicólogos falando de astrologia, nós vamos ter médicos falando de astrologia, nós vamos ter uma série de proficientes em sua estrutura social falando de astrologia. Então a astrologia percorre um tempo que não é apenas um achismo, como muitos pensam que é. Mas Urano era o deus do céu. E na mitologia de Hesíodo, sim, ele era considerado o céu. Ou seja, tudo aquilo que está acima da compreensão de nossas cabeças. Mas era colocado como um tirano que aprisionou seus filhos e foi castrado por um deles, Cronos. Alguns astrólogos modernos acreditam que a associação mitológica mais adequada com este planeta seja Prometeu, o criador e defensor grego da humanidade, que roubou o fogo dos céus e deu-o aos homens. Em relação
ao seu relacionamento com outros deuses. Prometeu foi um trapaceiro e rebelde que, por fim, recebeu a punição de Zeus. Então aqui é uma outra forma de ler a mitologia de Urano. Então esse parágrafo aqui, ele deve fazer menção a um desses 5 autores aqui. Porque está em contraponto ao que eu falei antes. Mas é assim que se constrói a ciência e o saber. Com contrapontos e pontos, convergências e divergências. Então, nós vamos ver que dentro de um significado mais profundo e esotérico, esses 2 parágrafos eles se igualam em algum ponto, conforme algumas estruturas herméticas. A análise do conhecimento ela deve passar por um certo rigor antes de ser tomada como conhecimento. Então aqui nós temos uma informação bastante relevante, com uma fonte relevante, né? Então nós temos informações que são de grande relevância, pelo menos no meio astrológico. Vou repetir aqui, né? Enciclopédia Astrológica da Macron Books. Urano leva 84 anos, mais precisamente 84,01 anos, para completar uma órbita ao redor do Sol. Ou seja, enquanto nós fazemos aniversário a cada ano, Urano vai levar 84 anos do nosso aniversário para ele fazer um aninho. É interessante. O que significa que Urano permanece em cada signo do zodíaco por 7 anos. 7 anos em cada um dos signos. Então Urano está relacionado de alguma forma a Saturno. Saturno é o 7º planeta que nós visualmente conseguimos enxergar no firmamento. Como vocês sabem, esses astros errantes chamados de planetas foram vistos a olho nu pela humanidade quando não existia objetos de tecnologia de visibilidade à distância. E foram chamados de astros errantes porque são estrelas que se movem no céu e eles ficavam observando esse movimento. E vocês imaginem que, coincidentemente ou não, Saturno ele trabalha em cima da escala das 7 esferas de consciência e existência. E assim Saturno está relacionado às 7 notas musicais, às 7 cores do arco-íris, às 7 grandes forças que regem o nosso corpo, os chakras. Bem, e Urano ele permanece 7 anos no mesmo arquétipo, no mesmo signo, aprendendo cada um desses movimentos, ou relendo cada um desses movimentos, ou então postulando cada um desses 7 movimentos. Essa palavra também a gente vai ficar em aberto, porque é a relação que Urano vai ter com o planeta que ele representa na astrologia. E o planeta representa sempre um astro que possui características de órbita, se ela é excêntrica ou não, se ela é regular ou não é, se ela faz uma órbita muito longa ou muito curta. Então é muito relevante na astrologia os movimentos também dos astros, ou seja, o movimento de ação e movimento de inação, ou movimento de retroatividade, ou então movimento direto. Porque alguns planetas, a gente olha para o céu e em um dado momento ele parece estar andando para trás. Isso chama planetas retrógrados, em retrogradação. Bem, mas isso é papo para outro momento. Porque, como eu estava dizendo, esses 7 anos que Urano permanece em um signo tem uma relevância para a gente. Disse que Urano ele é regente do signo de Aquário.
uma relação que mantém similaridade entre as características de Urano e de Aquário. Como Aquário, Urano está associado à humanidade, ideais, excentricidade e rebeldia. Estes traços ligam o planeta mais claramente aos traços prometéticos do que aos do Urano mitológico, que parece, de certa forma, corporificar os traços polares opostos do Urano astrológico. Astronomicamente, o planeta é incomum e mesmo egocêntrico e mesmo excêntrico, em vez de possuir um eixo que é perpendicular ao plano de sua órbita em torno do Sol, Urano vai girar deitado ao redor do Sol. Enquanto todos os planetas giram de uma forma em volta do Sol, Urano ele gira deitado, como se fosse o polo norte sempre apontado para o Sol, e ele girando sempre com esse polo. Sua órbita, assim, denominada excêntrica. E uma principal característica de Urano, quando ele faz esse movimento dentro dos signos, ele traz uma excentricidade para cada signo que ele inicia o seu trânsito. E nós temos agora Urano transitando no signo de Touro. Então ele trouxe inicialmente uma excentricidade àquele ciclo que estava já em movimento em Touro. Para quem não sabe, a Vênus é que rege Touro, e a Vênus ela possui um ciclo muito mais rápido do que Urano. A Vênus possui um ciclo de aproximadamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, se eu não estiver enganado. Então a Vênus mesmo, ela percorre 7 vezes seu aniversário dentro daquele signo, enquanto Urano faz 7 anos dentro daquele signo. E o tema de hoje são as quadraturas de Urano com o stellium que está ocorrendo em Aquário. Como eu falei para vocês, Urano é regente de Aquário. Então, ele está trazendo toda a excentricidade do arquétipo taurino em quadratura, ou seja, em desafio a todos aqueles que estão visitando o signo de Aquário. E eu já falei para vocês quais são os planetas, mas é bom a gente repetir, né? Então vamos lá. Nós vamos ter Júpiter, Saturno, vamos ter Vênus, Mercúrio, Lua e Sol fazendo um trânsito neste arquétipo aquariano. Então neste momento, agora são 8 horas e 12 minutos, daqui a exatamente 17 minutos, eu farei o lançamento do clipe do Mago. É um clipe que eu elaborei buscando trazer aspectos esotéricos e aspectos pessoais da astrologia dentro de um projeto no qual será lançado na 5ª casa astrológica do meu mapa natal. Então eu vou fazer um estudo com vocês e eu peço que vocês entrem no Apoia-se para fomentar esse projeto. Porque com todo o conhecimento que eu tenho adquirido na minha vida de astrologia, eu irei compartilhar com vocês a partir do mapa que nós estamos fazendo neste momento. Ou seja, um filho que está sendo gerado, que é um projeto, casa 5, neste exato momento. Sendo que a Lua e o Sol estão em conjunção no signo de Virgem. Bem, então, Virgem fala sobre a casa 6, a parte do trabalho, né, do discernimento e tudo isso. Então, perdão, eu falei Sol e Lua em Virgem, não. Eu falei Sol e Lua na casa 6. Me perdoem, porque Virgem, como regente da casa 6, o arquétipo todo do virginiano acaba sendo grande parte da interpretação da casa. Então, eu já peço desculpas aí pelo meu erro. Ao vivo é assim mesmo. Ainda mais quando a boca começa a ficar seca e o barulho lá embaixo, por causa dos convívios, aumenta. Bem, então esse projeto no qual eu estava falando para você, que é o projeto Mago da Taberna, no Apoia-se
apoia.c/Mago da Taberna, que será lançado em alguns minutos. Ele será o mapa inicial do nosso estudo aqui, no canal Astrologia. Então vocês vão acompanhar o canal Astrologia, vocês vão acompanhar o Instagram Mago da Taberna, e esses dois campos, essas duas áreas, vão se encaixar. Porque enquanto eu estarei fazendo a minha jornada e vocês vão acompanhar toda a minha vida, né, e todos os meus estudos, toda a minha leitura, vou filmar tudo, vou compartilhar tudo com vocês e vou trocar essas ideias com vocês. Então esse vai ser um ponto, que é o Mago da Taberna. E nisso eu terei que elaborar um novo projeto para Mittelalter, né, para que eu possa estudar um mecanismo de sobrevivência, né, em tempos de crise, como nós estamos passando, porque o meu público é um nicho muito pequeno, né, é muito pequeno o público de pessoas que curtem o tema medieval na sua essência, muito pequeno. Muitos gostam desse oba-oba medieval, forrobodó, muitos gostam disso, mas a essência é aqui na Mittelalter desde 2007. Então a Mittelalter é palco de astrologia, palco de conhecimentos esotéricos. A Mittelalter é palco de artistas que possuem grandes capacidades virtuosas. A Mittelalter sempre foi palco de pessoas muito importantes. E assim considero. E aqueles que não pisam aqui no palco, vocês podem acreditar que eu não considero. Porque quem escolhe sou eu que escolho quem vai pisar e fazer sua arte aqui no palco. Meu caro bardo. Olá, meu caro mago, tudo Você bom? por aqui? Sim, o que você deseja, meu caro? Bom, eu vim aqui atrás de um pequeno hidromel, mas eu lembro que está lá embaixo. Nós temos também um estoque aqui. Exato, mas aí você quer me deixar aqui em cima ou quer me deixar lá embaixo? Vá lá para baixo, porque agora estou ocupado. Sempre um bardo a me atrapalhar. Veja só, ele bebe e não sabe onde põe as garrafas de hidromel. Ei, bardo! Ah, meu caro mago. Muito gentil. Bom, se não fosse esse caro bardo aqui hoje, me auxiliando em minhas tarefas, eu não conseguiria ter esse tempo para conversar com vocês. Bom, então voltando ao tema, que é a quadratura de Urano com o stellium. Esse stellium ocorre no signo de Aquário. E Aquário, ele é o signo que fala que todas as estruturas sociais, ele fala que todas as relações que são criadas em base de leis e ordens, elas vão ser de alguma forma chacoalhadas, questionadas, né? Serão enxergadas, trazidas, interpretadas com novas ideias, novos ideais. Outro arquétipo interessante. E o planeta que representa isso é Urano. Urano representa essa energia mais detalhadamente. Porque na regência tradicional, Saturno é que está como regente de Urano. E aí, se a gente for tentar explicar um pouco mais sobre essa estrutura de Saturno e Urano, nós vamos entender que existe sim uma ligação entre os dois. E é Hesíodo que traz essa questão à tona para a gente. Quando Cronos ou Saturno castra Urano, que é o seu pai que cobria Gaia ininterruptamente, joga seus bagos no oceano, Poseidon, Netuno, e assim Afrodite, a Vênus, ela deflora a partir dos bagos de seu pai. E Urano, com a sua dor incrível, se separa de Gaia e monta todo o firmamento, e lá as estrelas se ajustam porque os filhos de Gaia, os titãs e os deuses, respiram e vão para fora. E se tornam constelações expressas no céu, porque afinal de contas, quando há a distinção entre a terra e o céu, aquele vazio, aquele vácuo, o nada, ele se torna algo, e o que é impresso são as primeiras expressões de Gaia, que é o feminino. Então nós vamos ter um movimento dessa dualidade bem interessante, né, com o advento da castração de Urano por Cronos. E quando Cronos castra Urano, Cronos assume o feminino. Porque muitos de vocês acham que o Capricórnio é masculino, mas não é. Capricórnio, ele é feminino. Então a primeira expressão de Saturno é a expressão do feminino. Então Saturno é um planeta feminino.
ok? Bom, deixando esse parênteses de lado, essa quadratura entre Urano e esses demais astros que estão transitando em Aquário vai nos revelar a dificuldade e o desafio que o próprio arquétipo de Aquário irá impor em cada um dos planetas que fazem trânsito no signo de Aquário, a partir desta data de 11 de fevereiro de 2021. Analiso assim por conta da Lua. A Lua, ela está também entrando na conjunção e ela também atravessa pela sua primeira vez essa conjunção. Então é importante a gente relevar esse momento. A Lua sempre nos dirá a exatidão. Urano é associado especialmente à mudança súbita e inesperada. Diz-se que rege a astrologia, a ciência, a eletricidade e o ocultismo. Embora os vários planetas sejam associados a uma ampla faixa de atividades e objetos, quando encontrados no mapa natal, podem também representar diferentes partes de uma psique. Urano representa a parte do self criativo, do self inovador e em uma busca de liberdade. Desse modo, sua colocação no mapa natal revela muito sobre como uma pessoa melhor expressa a sua parte criativa, o seu gênio criativo. A posição de Urano por casa mostra uma área da vida onde podemos expressar originalidade, bem como antecipar uma mudança súbita e dramática. O livro The Planets of Human Behavior, de Jeff Mayo, fornece listas úteis de traços e associações para os planetas. Para Urano, sobre a rúbrica Tendências Características de Desejo, Mayo considera, o autor considera, que melhores palavras são expressas para falar de Urano como independência, originalidade, inventividade, curiosidade, não convencionalismo, rebeldia, idealismo. E ele ainda fala que é na página 102. Isso é importante porque ele tem uma construção até chegar nessas palavras-chave. Existe algo que está por trás. Por que é uma rebeldia? E ele vai explicar antes, dessa página 102, ele vai explicar antes por que ele fala que é o Urano independente, original, inventivo, curioso, não convencional, rebelde, idealista. Por quê? Então, antes da página 102, a gente vai ter que ler o livro para entender por que ele usa essas palavras-chave. Sob o cabeçalho associações tradicionais não relacionados, entre aspas, o incomum, não ortodoxo, o não convencional, ciência e qualquer coisa ligada à eletrônica ou eletricidade, rádio, televisão, aeronáutica, invenção, originalidade, gênio, curiosidade, capricho, o inesperado, o não planejado, acontecimentos súbitos, destruição, mudanças repentinas, anarquismo, revolução, o imprevisível, surpresas, choques, catástrofes como terremotos, erupções vulcânicas, acidente, divórcio, separação, repentinos laços quebrados, altos e baixos da vida, repentinas mudanças de sorte, liberdade, autonomia, independência, ocultismo, órgãos cívicos, sociedades e associações. Pronto, essas são as palavras-chave principais que eu estou citando da enciclopédia astrológica, que é uma enciclopédia que vai falar de uma forma concatenada de conceitos. E aqui estamos conceituando Urano no mapa natal, Urano na astrologia. E os meus caros convivas lá embaixo me aguardam, estão toda hora subindo as escadas, olhando aqui para cima e descendo. Mas podem vir, que aqui é a quinta-feira astrológica na Taberna, que é um evento na qual a Taberna Mittelalter sempre promoveu, só que nunca digitalmente, Sempre promoveu com as portas abertas, com amigos jogando tarô, abrindo mapas, jogando runas, falando de astrologia, falando de filosofia, falando de psicologia.
Então, quinta-feira é o dia reservado para astrologia na taberna. E a gente sempre junta a astrologia com algum outro conhecimento. Bem, então o tema de hoje foi falar sobre a quadratura de Urano com esses planetas que estão fazendo estélio no signo regente de Urano, que é Aquário. Então, todos esses desafios que eu acabei de ler, eu vou repetir rapidamente para vocês. Todos esses desafios serão colocados à prova dentro do ciclo de cada um dos planetas que estão fazendo esse estélio em Aquário. Então, eu vou dar o exemplo. A Vênus, Júpiter e Saturno, cada um desses três possui seu ciclo próprio. Então, nós temos esses ciclos para observar, para entender que cada um desses ciclos será colocado à prova nas palavras-chave de Urano. Então eu vou falar rapidamente para que a gente possa entender quais são os desafios para a Vênus, quais são os desafios para Saturno, quais são os desafios para Júpiter, quais são os desafios para o Sol também, quais são os desafios para o planeta que mais faz aspecto próximo à quadratura com Urano. O mapa está aberto, daqui a pouquinho eu vejo com vocês. Então as palavras-chave. Parte ligada à eletrônica, eletricidade, rádio e televisão. Aeronáutica, invenção, originalidade, gênio, curiosidade, caprichos, o inesperado e o não planejado, acontecimentos súbitos, coisas destruidoras, mudanças repentinas, anarquismo, revolução, imprevisível, surpresa, choque, catástrofe, terremoto, erupção vulcânica, acidente, divórcio, separação, laços quebrados, altos e baixos da vida, repentina mudança de sorte, liberdade, autonomia, independência, ocultismo, órgãos cívicos, sociedades e associações. Pronto. Então, tudo isso desafia o ciclo de cada um dos planetas que estão em conjunção em Aquário. Então, como nós temos uma quadratura de Urano com Saturno, nós temos uma quadratura de Urano com Júpiter, uma quadratura de Urano com a Vênus, uma quadratura de Urano com Mercúrio, uma quadratura de Urano com o Sol. Então todos esses ciclos fizeram quadratura com Urano, porque Urano é tão lento que ele permaneceu no signo de Touro, esperando este movimento ocorrer, poeticamente falando, né? Para que a era de Aquário tivesse seus primeiros movimentos mais pulsantes quando está em curso de, porque nós ainda não estamos na era de Aquário, nós estamos a alguns graus da era de Aquário, mais precisamente 2 graus na era de Aquário. E 2 graus para nós, na humanidade, representa alguns séculos, né? Então, realmente nós vamos entrar na era de Aquário daqui a 2 séculos e meio aproximadamente. Mas isso também é um assunto para outra ocasião. Então, concluindo nosso movimento de hoje, essa quadratura de Urano também pode desafiar positivamente cada ciclo. Muitos falam que a quadratura é algo negativo, é algo destrutivo. Não é. A quadratura, ela pode ser um aspecto de aprimoramento, de observação, de dor, de solução, de oportunidade. Porque você está vendo, sentindo, e aquilo que se sente se transforma. O sentimento é algo que transforma a razão. Então, poeticamente falando e filosoficamente falando, a quadratura ela vai entrar nesses aspectos, porque em nenhuma dos 4 movimentos dentro do nosso plano, né, da nossa direção, vai entrar em movimento. Agora nós vamos começar o lançamento do projeto Mago da Taberna. Nós temos 1 minuto e 45 segundos para o lançamento. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se vai dar certo, né?
intencionalmente quis fazer esse lançamento ao vivo com vocês para ficar registrado o mapa astrológico do projeto Mago da Taberna. E esse lançamento desse projeto é justamente a transformação da originalidade proposta na Mitelauter Taberna, que desde 2007 eu venho planejando, eu venho colocando em prática todos os meus sonhos, todos os meus desejos, tudo aquilo que eu gostaria de ter como um ambiente cultural, gastronômico, que eu possa receber meus amigos, convivas, conhecer pessoas interessantes. E eu vejo que esse nicho de mercado está cada vez menor, porque, não sei, eu preciso estudar com vocês, eu preciso ler esse mapa com vocês e entender o que está acontecendo. O que vocês acham? Vocês seriam capazes de me ajudar nessa solução? Vocês iriam conseguir acompanhar a evolução da jornada do Mago da Taberna, que é o personagem que criou a Mitelauter? Vamos lá então agora, peço que vocês prestem atenção detalhadamente, porque tem muitos elementos esotéricos. Neste dia 12 de fevereiro, astrologicamente planejado, teremos a inauguração de um projeto piloto, o qual tenho sonhado desde 2007. E agora eu irei compartilhar com vocês, de uma forma mais participativa, aquilo tudo em que o projeto O Mago da Taberna era desde 2007. Mas antes, devo-vos lembrar que a astrologia sempre foi a ciência que norteou a humanidade. E na Mitelauter não será diferente. Assim também, neste momento, os novos caminhos da Mitelauter Taberna serão planejados em conjunção com todo esse stellium no signo de Aquário, assim como o meu ascendente no meu mapa natal. E a minha proposta é compartilhar com vocês toda a minha jornada espiritual, toda a minha jornada criativa para a transformação da Mitelauter Taberna, porém com a participação de cada um de vocês. Cada viagem simbólica representa uma experiência dentro de um ciclo planetário de Saturno. E em aproximadamente 3 anos e alguns meses, Saturno percorre um ciclo de um início, um meio e um fim. E após a conclusão da terceira viagem simbólica, finalmente a Lux. E é aí que inicia a instrução simbólica, por muitos conhecido como instrução mística. E a instrução mística nada mais é do que observar a luz e a sombra em uma outra perspectiva. E vocês representarão a luz dentro da minha jornada, participando dos melhores amigos lá no Instagram. Você irá ser a pessoa pela qual irá nortear os meus caminhos, seja em votação, seja em indicação ou então em aconselhamento, mas sempre serão os meus oráculos. E ao longo de toda a minha jornada, você estará sendo participativo, tomando as decisões pelas quais eu irei executá-las. Cada ação, cada decisão e cada movimento
você que decidirá. E a minha jornada é contribuir com a transmutação da Mittelalter Taberna. E são várias as modalidades de participação. Acessando apoia.se/Mago da Taberna, você irá conduzir um mago pela sua jornada em busca de transmutar a Mittelalter Taberna. E aí você escolha o nível de poder que você terá sobre os destinos que serão traçados pelos oráculos ao Mago da Taberna. Acesse apoia.se/Mago da Taberna. Eu estarei aguardando por você. Muito bem, é isso aí. Nós acabamos de lançar juntos o projeto Mago da Taberna e eu espero que a partir de agora a gente possa elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia na prática. Porque o mapa é esse, vocês podem anotar aí, vocês podem fazer um mapa comigo. Que é um mapa de Saudações, meus caros amigos e convidados. desligar aqui, Como porque ele já muitos de entrou vocês sabem, a Mittelalter Taberna iniciou suas atividades em 2007. Em 2007 nós conhecemos o Marquinhos, conhecemos o Hidromel, e o Temperado em Tocás, e também todo mundo lúdico. Pronto. Então assim que vocês acessarem o portal Apoia-se, vocês vão assistir um outro vídeo que foi muito bem feito pelo amigo Lucas Luick, que ele foi maestral na atividade da edição. Vocês podem ver a diferença entre um clipe que eu fiz, né? Foi eu que fiz esse clipe que vocês acabaram de assistir, e o vídeo de apresentação do Mago da Taberna no Apoia-se. Assim, é uma distância abissal e valorizou muito o trabalho. Então, eu só gostaria de deixar bem claro minha gratidão ao amigo Luick, o Lucas, e ele é um excelente profissional. Eu aconselho vocês a procurarem ele para vídeos, fotos, sessão de books, etc. Muita gratidão a ele. E muita gratidão também a Gabi, que tem me ajudado bastante, porque muitas coisas estão acontecendo por causa de pessoas que estão me auxiliando nos bastidores. A Ana, o Klaus, a Gabi e uma galera como o Bruno, o Akio. O pessoal tem me ajudado bastante. Se estiver esquecendo alguém, esquecendo não, estou falando das pessoas que estão aqui hoje, aqui embaixo, né? Fabiano está aqui embaixo também. Ai, pois é. Então, essa é a minha gratidão. Desculpe a minha emoção, mas esse projeto está sendo feito com muita dificuldade, porque são muitos elementos, são muitas coisas, o detalhe é muito grande, muita informação para concatenar e eu fico perdido. E essas pessoas têm me ajudado a juntar aí com calma e fazer com que as coisas se apresentem da melhor forma possível. E graças a eles hoje aqui estou, né, gravando esse movimento, lançando o projeto, né? Então minha gratidão é imensa. Eu tenho uma série de pessoas para agradecer, uma série, e eu vou fazer um vídeo com o nome de cada uma dessas pessoas que eu tenho muita gratidão, que me auxiliaram na jornada até então, até o momento de agora.
Sem falar, obviamente, nos familiares, né? Os familiares é uma coisa que está unha e carne sempre presente. Então, isso não precisa dizer, né? Pai, mãe, irmã, sobrinha, cunhado, sobrinho. Então, isso está unha e carne comigo. Não preciso nem falar e citar nome disso, não. Mas amigos, sim, que são as pessoas que a gente escolhe, né? Bom, então, vamos abrir agora uma champanhe para comemorar a abertura dos portais oníricos do sonhar, que seria o projeto Mago da Taberna. Quem sabe esse sonho sonhado por muitas pessoas não se torne uma realidade, né? Então eu convido vocês a visitarem o apoia-se /Mago da Taberna e conhecer o projeto. E vocês que ainda estão aqui próximos a mim, me ajudem a expressar e falar melhor sobre o projeto.